Eu sou Renato Pescaroluzan, sexta turma da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e estou aqui para prestar algumas lembranças de uma época muito feliz da minha vida. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fundação Arnaldo Vieira de Carvalho, em nome do Tonico Ramos e do José Cândido, a Faculdade de Ciências Médicas, em nome do Dr. Paulo Carrara, o Departamento de Marketing, em nome do Oscar e do Tonga, e a todos aqueles que colaboraram para que eu esteja aqui fazendo esse depoimento. Antes de começar, eu gostaria de lembrar o seguinte, que há duas fases na vida, uma que a gente faz e a outra que a gente conta. Então eu vou contar um pouquinho da minha história desde que eu pretendi seguir a carreira de medicina. Os meus inspiradores foram alguns médicos. Primeiro, um médico de família, aquele médico tradicional de bairro que atendia tudo. Segundo, um pediatra que veio a ser meu professor aqui na Santa Casa, professor Júlio Toporovsky. Outra referência foi o Dr. Fará e Dr. Cordeiro, que fizeram uma cirurgia na minha falecida mãe. E Dr. Jairo e Duílio Ramos, que foram médicos do meu pai. Esses foram os meus modelos para que eu quisesse percorrer uma carreira da área biológica, que foi a medicina. Essa é a minha referência do porquê que eu escolhi ser médico. Então eu fiz um primeiro vestibular, em 1967, no qual eu não passei. E naquele ano houve um conhecimento prévio, vamos chamar assim, da prova. E prestei no ano seguinte, em 68, e nesse segundo vestibular entrei em 25º colocado e fui o primeiro estudante de medicina, o primeiro médico da família. Orgulho do meu pai, que carregava a lista dos aprovados no seu bolso e mostrava a todos que tinha um filho que ia ser médico. A minha origem são os meus pais brasileiros, mas a família italiana. Então você imagina qual a festança que foi. Infelizmente meu pai morreu 6 meses depois da minha entrada na faculdade. Então foi um ano alegre no começo, mas posteriormente triste, e eu tive que, desde aquela época, ajudar financeiramente em casa. Depois eu vou contar mais um pouquinho da minha trajetória como profissional. E o que eu me lembro daquela época, assim, dos anos de faculdade, nós tínhamos algumas publicações. Um jornal chamado Opção, tá certo? Que era o jornal interno da turma, um boletim de informação científica, frequentávamos o centro acadêmico com assiduidade, e os nossos colegas eram os que serviam o almoço para a gente, tá certo? Então, desde aquela época também, era uma época que o pessoal trabalhava e estudava. Poucos dependiam exclusivamente da família, né? Dos proventos da família. Outra coisa que eu me lembro muito da época também, e que já outro colega já citou, eram as festas que a gente promovia, tá certo? Eram festas com a finalidade de arrecadar fundos para uma viagem para o exterior, que era tradicional aqui no 5º ano, nas férias, você ia viajar para algum país, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. Com isso a gente organizava festas e nós éramos atrevidos, porque fizemos festas com Elis Regina, com Tim Maia, Paulinho da Viola, tudo no Esporte Clube Pinheiros, e com isso a gente conseguia arrecadar um fundo de caixa para bancar essa viagem, né? Outro fato interessante que eu me lembro da época de estudante, tal qual eu falei do conhecimento prévio de vestibular, nós no 2º ano tivemos o conhecimento prévio de uma prova de estatística, onde os professores souberam que nós tínhamos esse conhecimento prévio.
E no dia seguinte, essa prova foi totalmente modificada e a turma foi mal, né, na prova, porque além de levar um senhor pito do professor Airosa Galvão, tá certo, que dá nome hoje aos anfiteatros, e nós tivemos que pedir o nosso perdão, né, por ter esse conhecimento prévio. Nós entramos em 1968, ano dos anos de chumbo, da repressão estudantil forte, tá certo? Então, neste ano, tá certo, nós, como primeiro-anistas, nós testemunhamos muitos fatos da repressão militar. Esse é um fato marcante de 1968 como aluno. Como reivindicação, porque nós éramos todos adolescentes e uma das marcas da adolescência é o ato reivindicatório, nós reivindicamos algumas coisas, tipo a melhoria da grade curricular, a adaptação, o não pagamento de anuidades ou a redução das unidades escolares, tá certo? E uma implantação definitiva do que a gente chamava da medicina da saúde, não da medicina da doença, tá certo? Naquele tempo, a gente já discutia o aumento do número de violências e acidentes, isso está no nosso discurso de formatura, tá certo? A influência da mídia nos comportamentos sociais, no consumo de drogas e o aumento da mortalidade infantil. Isso eu estou falando em 1973. São 45 anos, no nosso discurso de formatura nós já pontuávamos essas questões. Da formatura, o que eu me lembro muito bem antes da cerimônia, alguns formandos derrubaram os armários do corredor da Santa Casa. E esse derrubada dos armários impedia a passagem no dia seguinte de vários departamentos, como anatomia, patologia, inclusive da toca. O que aconteceu? O diretor da época da faculdade, Dr. Jacó Renato Voisky, suspendeu a formatura. E para que esse ato fosse revertido, o que nós fizemos? Escrevemos uma carta e enviamos ao Conselho Departamental. E aonde nós considerávamos, por isso que esse documento chamava Considerandos, alguns fatos, tá certo, da época. Ou seja, que nós éramos a sexta turma da Santa Casa, que encerrava um ciclo de graduandos, tá certo? Que não fizemos de propósito, que foi naquela comemoração, naquela vontade, né, de você comemorar a sua formatura e reconhecendo a nossa irresponsabilidade. E o que nós fizemos então? Nós arcamos com todas as despesas e aquele fundo que nós tínhamos, né, para arrecadar foi dado todo para a fundação, tá certo? Para pagar o estrago que foi feito, tá certo? Então isso é uma outra marca da minha trajetória na faculdade. Outra coisa que a faculdade me traz muito na lembrança, tá certo? Em primeiro lugar, um filho que eu tenho também que é formando aqui na 32ª turma, tá certo? Aqui da escola. E minha companheira, tá certo? Formada na 18ª, Maria Luísa Borsatti, e meu filho Renato Arocazan. Então a escola me propiciou também esse tipo de encontro. Com o falecimento do meu pai, eu tinha que ajudar nas despesas da casa. Então, meu primeiro emprego, fui representante de laboratório. Laboratório ISA do Brasil, e eu era o representante do laboratório no Hospital da Santa Casa. Alguns fatos da época de representante é que tinham medicamentos que não eram aceitos na comunidade acadêmica. Eram 12 componentes de um medicamento. Então, o que eu fazia? Na hora do almoço, deixava nos ambulatórios, onde não havia o atendimento, e eu deixava em cima do armário uma amostra de pulmocilin, por exemplo, que era um remédio que tratava de gripe e a tuberculose, porque tinha 12 componentes na fórmula, tá certo?
Uma segunda atividade que eu tive logo no começo da minha vida acadêmica foi instrumentador das cirurgias. Naquela época não havia esses profissionais instrumentadores de cirurgia. Então os médicos se recolhiam a nós, tá certo, acadêmicos, para instrumentar cirurgias. Então foi a minha segunda fonte de renda, foi como instrumentador de cirurgia durante os anos de faculdade. Depois fui acadêmico voluntário do Pronto-Socorro Municipal do Tatuapé. Então todos os domingos, 24 horas de plantão, eu durante 3 anos frequentei e aprendi com muito médico da época o que era o dia a dia do atendimento médico num hospital que atendia a região da Zona Leste, tá certo? E lá que eu conheci a minha esposa, minha falecida esposa e mãe dos meus filhos, tá certo? Então foi um local foi marcante. E lá também que eu tive um mentor para minha especialidade, uma referência, meu amigo até hoje, professor Dr. Luiz Henrique Ercovitz, que foi onde eu aprendi o que era ser pediatra no dia a dia. E ele era da segunda turma daqui da escola. Depois eu fui estagiário durante 3 anos no Hospital Pérola Baiton, que era um hospital destinado à obstetrícia. E lá que eu vi que eu não ia ser obstetra, ia ser pediatra, porque eu ficava mais no berçário do que na sala de parto. Depois continuei, fui interno plantonista da Santa Casa de São Roque, fiz a residência médica no departamento de pediatria aqui da Irmandade, da Santa Casa, durante 3 anos. E posteriormente, no 3º ano, fui designado, junto com 2 colegas de turma, Dr. Mário Hirshheimer e Dra. Ana Maria Magna, a montar residência no Hospital Matarazzo, no Hospital Italiano Matarazzo. Então, foi aí eu deixei a Santa Casa por 15 anos, implantando a residência médica no Hospital Matarazzo, residência de pediatria, e lá eu fui chefe do serviço de neonatologia e da maternidade. Com a vinda do meu filho para a faculdade, 32ª turma, retornei à minha casa, fiz um curso de especialidade, então eu sou um dos primeiros especialistas em ebiatria, ou seja, medicina do adolescente, então são 3 anos, devo à doutora Verônica Coates essa minha formação, e aí fui convidado a ser um professor no Departamento de Saúde Coletiva, que antigamente chamava Departamento de Medicina Social e Preventiva, onde eu tive a minha segunda referência como pediatra, que é até hoje doutora Lígia Silveira, médica da 1ª turma. O que mais? Durante esses anos, professor da disciplina de pediatria e biatria social, montamos um núcleo que é uma comissão da diretoria clínica do hospital, que é o núcleo de acidentes e violência. Então, há 13 anos, somos, além de fundadores, presidente dessa comissão de redução da mortalidade em acidentes e violências. Eu acho que, resumidamente, foi a minha trajetória, é o que eu me lembro, tá certo, de algumas coisas. Sou delegado do Conselho Regional de Medicina também, fui médico da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, onde já me aposentei, tá certo? E esse foi o meu resumo da minha atividade profissional. Que desafios eu tenho atualmente? Manter, tá certo, essa minha relação de contribuição na formação dos alunos, tanto do curso de medicina como de fonoaudiologia, tá certo, da faculdade, com ênfase principalmente na saúde preventiva, que eu acho que antes de um médico ser um médico da doença, ele tem que ser um médico da saúde. E para ser um médico da saúde, ele tem que fazer prevenção. Incrementar as ações do núcleo de violência, tá certo? O núcleo de acidentes e violências, principalmente visando uma das maiores epidemias que nós temos no mundo, que são os acidentes e as violências de todos os gêneros e de todos os tipos, tá certo?
E por que não curtir meus netos, né? Tenho 4 netos, tá certo, que estão numa idade de curtir o avô. Eu acho que a gente deve, a cada dia, valorizar e reconhecer, desde os primeiros dias da formação médica, os profundos significados humanos, tornando o profissional de saúde um elemento ativo no enfoque do homem como unidade biopsicossocial, no intuito de aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida daqueles que assistimos. Então essa é a mensagem que eu vejo que a Santa Casa é diferente. Porque desde tá certo, que ela valoriza o profissional que aqui trabalha, que aqui atua, ele aprende a valorizar não só a doença, então o ser como um elemento biológico, psicológico e social. Então aqui a gente entra, tá certo, nos corredores, nas enfermarias, nos laboratórios e nos centros cirúrgicos e convive com a dor, com o sofrimento. E se nós não avaliarmos esse indivíduo de uma maneira holística, abrangente, nós não vamos ser nunca bons médicos, bons profissionais. E finalizando, eu vou deixar uma mensagem aos jovens, tá certo? Citando um médico escritor, um líder espiritual, tá certo? E um roqueiro da minha época. A mensagem de Augusto Cury diz o seguinte: os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas produzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhem com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica. Alunos fascinantes vão além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompem a regra da lógica. Nessa matemática, você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir. Só consegue ganhar quando aprende a perder. E só consegue receber quando aprende a se doar. Esse é um texto do Augusto Cury no livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Gandhi dizia o seguinte: é nas grandes batalhas da vida o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Repetindo, nas grandes batalhas da vida o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. E o roqueiro da minha época, imortal, tá certo? Raul Seixas dizia: para o corpo doente é necessário o médico, para a alma, o amigo. A palavra afetuosa sabe curar a dor. E com isso, encerro o meu depoimento.